this for us? No, fuck that. Hey! That's 80. Este é Queen Buzz, de 23 anos, que tirou a vida de seu próprio bebê, de 11 semanas. Segundo o depoimento de Queen à polícia, na fatídica noite de maio de 2018, ele alimentou o bebê e foi dormir. Ele acordou mais tarde e encontrou o bebê deitado de barriga para cima no chão. De acordo com ele, o bebê Parker se mexeu e saiu do seu travesseiro de dormir, caiu do sofá e bateu a cabeça na mesa. Mas quando uma autópsia foi realizada, a causa da morte foi encontrada como trauma contuso na cabeça, consistente com homicídio. No final, Queen foi condenado a 25 anos de prisão, enquanto ele estava sendo escoltado para fora do tribunal do condado de Gibson. Este homem que acabou de atacar Queen é Jeremiah Hartley, tio do bebê Parker e irmão de sua mãe, Lisa Hartley. Ele enfrentou o mesmo juiz que condenou Queen e foi sentenciado a 179 dias de prisão por desacato. Queen Buzz enfrentou a fúria do tio do bebê que ele assassinou. Mas como isso se contrasta com ser agredido pelo próprio colega de cela? Como no caso de Davon Jamire Matthew-Wayne, de 18 anos, que atirou o bebê de apenas 9 meses. Durante sua audiência de acusação, Matthew-Wayne foi atacado, mas surpreendentemente não foi pela mãe do bebê ou parente, mas por um colega de cela. O homem que o atacou é James McCrae, que tem uma lista de acusações contra si, incluindo agressão e assassinato em primeiro grau por esfaquear outro homem em uma briga e estava no tribunal para uma audiência preliminar. Matthew-Wayne foi acusado de um homicídio consumado e 2 tentativas de homicídio com agravantes. O tribunal fixou a fiança em 2,7 milhões de dólares. Segundo um advogado, James McCrae, que atacou Matthew-Wayne no tribunal, poderia pegar até 4 anos na prisão e uma multa de 10 mil dólares pelo ato, se fosse acusado como crime, ou até 6 meses de prisão e uma multa de 1.000 dólares se fosse tratado como uma contravenção. Mas como isso se compara a cuspir em um juiz? Esse é Baze Webb, de 32 anos, de Lexington, Kentucky, que tirou a vida de 2 ex-namoradas, comparecendo perante a juíza do distrito de Bourbon, Vanessa Dixon, para sua primeira audiência. Webb está prestes a fazer algo que surpreenderá a todos. Veja novamente em câmera lenta. Bass cospe diretamente no rosto da juíza Dixon. Você acabou de assistir o Webb cuspindo no rosto de uma juíza. Agora, compare isso com alguém literalmente voando sobre o juiz e puxando-o pelos cabelos até o chão. Deobra Redden, de 31 anos, de Las Vegas, réu em um caso de agressão grave por um fato em 18 de abril de 2023, quando policiais foram chamados a uma residência após relatos de um homem ameaçando seu cunhado com um bastão de beisebol. Agora, Redden está diante da juíza Mary Kay Rolfes, de 62 anos, do Tribunal Distrital de Clark County, para receber sua sentença. Mr. Redden, is there anything you want to say on your own behalf before I pronounce sentence? So basically, I would like to tell the courts, everyone here, like, based on my criminal history, like, I feel that, like, I shouldn't be, like, sent to prison for a second time. Have you looked at your criminal history? Have you looked at your criminal history? I actually just, I looked at it. I mean, you lived it, I suppose. I just looked at it, yeah. Redden tentou convencer a juíza Rolfes de que está mudando seu passado violento e não precisa ser preso. Quando a juíza não aceita seu apelo, Redden faz algo que choque e paralisa todos os presentes. You get a taste of something else because I just can't with that history.
In accordance with the laws of the state of Nevada, this court. No, fuck that. Resultando em alguns ferimentos que, felizmente, não necessitaram de hospitalização. Uma semana após o incidente, Redden compareceu novamente perante a juíza Hoffs, desta vez sob circunstâncias diferentes. Deobra Redden foi condenado no caso de agressão do taco de beisebol e poderá ficar até 48 meses na prisão por esse fato. Ele ainda foi acusado de agressão à pessoa protegida, intimidação a um funcionário público, agressão a um oficial de justiça, extorsão e outras diversas acusações em conexão com o ataque. Mas e quando você o insulta com palavrões? Este é Milton Watts, de 21 anos, de Ohio, Estados Unidos, que se entregou depois da emissão de um mandado de prisão por não comparecer ao tribunal por uma acusação de violência doméstica. Agora, ao comparecer perante um juiz no tribunal, as coisas começam de forma turbulenta. Milton Watts. You were supposed to be here last month. You did not appear. Why weren't you here? I had work. My mom didn't show up. Somebody died in the family. There was no reason for me to be here. Well, it's not an engraved invitation, son. It's a court order. I'm resetting it then for you. Your attorney withdrew, so you'll have to hire an attorney. I don't need an attorney. You're a lawyer? Nope. Do you want to talk to me about me at bond with me? What do you want to tell me? About what? Bond? Don't really give a fuck, to be honest with you. That's going to cost you 30 days in the county jail for contempt. Milton acabou cometendo um grande erro ao declarar que não precisava de um advogado. Quando o juiz perguntou sobre a fiança, ele aparentemente não entendeu e o caos se instalou. He just swore at the judge. Can I give you a piece of advice? What? You can either make life easy or you can make life hard. I already ruined my life. That's 60. You want to go for 90? That's 90. That's 306. At McDonald's. Now I got here. I fuck. Stop. Milton Watts recebeu uma sentença de 30 dias por desacato por xingar o juiz. No entanto, ele ignorou as consequências e continuou xingando e ficando mais agitado, o que aumentou sua sentença. How many days you want to give me now? Are you sure counting, bitch? Yeah, I'm at about a year right now in contempt, so. He's got mental problems. He's not on medication. Ma'am, I don't care. I don't give a Stop. That's stupid. Melvin, stop. Stop it. You're not even getting in trouble. Melvin, listen. You're going. tell me. Stop. Just let him do Listen, whatever he wants to do. Melanie. You don't want to listen. A família de Milton tentou intervir para que ele parasse com os palavrões. No final, a sentença de desacato foi reduzida para 90 dias. Milton usou palavrões no tribunal. Assista agora o caso de Kemia Gamet, acusada de homicídio de primeiro grau do seu então namorado, Marcel Hell, em maio de 2013, quando tinha 31 anos. De acordo com as investigações e depoimentos de membros da família, Kemia e Marcel mantinham um relacionamento bastante conturbado, marcado por frequentes discussões e violência. No mês anterior ao assassinato de Marcel, Kemia o golpeou diversas vezes na cabeça com um martelo enquanto estavam em um hotel. Além disso, semana antes,
Marcel já havia sido esfaqueado na lateral do abdômen, mostrando um padrão crescente de violência que antecedeu o trágico evento. Na noite do assassinato, os ataques começaram enquanto Kemia estava com Marcel no apartamento que eles dividiam. Ela primeiro golpeou na cabeça com um abajur, depois com uma frigideira e uma mesa, que foram encontrados ensanguentados e retorcidos na cena do crime. Para consumar seu ato com requintes de crueldade, Kemia pegou uma faca longa e o esfaqueou por 11 vezes até a morte. Segundo o relatório policial, a cena do crime era particularmente horrível, com evidências sugerindo um ataque prolongado e violento. Durante o julgamento, a defesa argumentou que ela agiu em legítima defesa após ser atacada por Marcel com um objeto de vidro. Na presença dos familiares da vítima e da comunidade, Kemia exibiu comportamentos desdenhosos e grosseiros, mostrando uma atitude de indiferença. Ela frequentemente revirava os olhos e demonstrava falta de respeito pela família da vítima. Sem perceber, agiu de maneira que provocou a antipatia de todos presentes, incluindo o juiz John McBay, que por diversas vezes perdeu a paciência com o comportamento de Kemia. Ela foi sentenciada à prisão perpétua em abril de 2014 e sua atitude não havia mudado nem um pouco. Basically at trial, the way I was portrayed, mostly everything was lies. There was a little bit of truth, but mostly I was convicted off of lies. Durante o depoimento da tia da vítima, ela revirou os olhos, deu risadinhas e até interrompeu a tia da vítima, o que obviamente levou o juiz a repreendê-la de uma forma muito contundente. Como não foi possível achar a fita adesiva, a promotora do caso também se manifestou de maneira muito enérgica sobre as atitudes de Kemia. I can't believe she stands before you doing this morning. Please. Se você se sentiu indignado com o comportamento dela, não se preocupe, você não está sozinho. O juiz perde a paciência e explode mais uma vez durante o pronunciamento da sentença de Kemia. And you end up probably in some kind of domestic, ultimately hit him in the head so hard with a pan that you actually cave in the front of his skull, and then you stabbed him no less than 12 times. And you know what? I was the only one in the courtroom that knew what kind of knife that was. And it was a big old long fillet knife. Because I used it to fillet pike and muskie and salmon. And I'll tell you, you gutted him like a fish in that apartment too. You were relentless. You stabbed, you stabbed, you stabbed, you stabbed, you stabbed until he was dead. You didn't think he was an intruder. You know, maybe one stab wound, okay. Maybe that's self-defense. But you put in 11 more to make sure he was good and dead. O comportamento do juiz John McBain pode gerar divergências entre os espectadores. No entanto, questiona-se se alguém conseguiria manter a serenidade ao se deparar com provas de atos cruéis cometidos por Kemia, somado ao seu comportamento repulsivo. So I agree with the family. I hope you die in prison as well. You know, if this was a death penalty state, you'd be getting the chair. Por mais chocante que seja o crime de Kemia, ele se parece menos grave quando comparado ao que Timika Eglinton fez ao próprio filho de 2 anos. Timika Eglinton, de 31 anos, que sempre foi uma mãe irresponsável e colocou vários de seus filhos em orfanatos. Ela teve um total de 6 filhos e Curtis Witcher era o 4º deles. Ele foi colocado em um lar adotivo com apenas 7 dias de idade devido a preocupações sobre a capacidade de sua mãe de cuidar deles. Curtis foi acolhido por um casal amoroso que realmente queria adotá-lo. Eles cuidaram dele por cerca de 2 anos e meio e construíram um forte vínculo. Mas então, em março de 2023, tudo mudou. A juíza Alison Floyd, do Tribunal Juvenil do Condado de Cuyahoga, decidiu que Timeka tinha feito progresso suficiente em suas aulas de maternidade e tratamento de saúde mental para recuperar a guarda de Curtis, concedendo-lhe a custódia permanente, apesar dos pais adotivos expressarem sérias preocupações sobre a segurança de Curtis. You are a very violent person. I've had to walk on eggshells in the past. Everything I said to you, everything I've ever done. I'm not today. I'm angry. I'm mad. You took him from us. You did that.
I'm tired of your lies. I'm tired of your excuses. Avançando para 14 de junho de 2023, cerca de 4 meses após Curtis retornar à sua mãe biológica, a tragédia aconteceu. Tim Mecca chamou a polícia para relatar que Curtis estava inconsciente em seu carrinho de bebê em uma loja. Quando os serviços de emergência chegaram, eles o levaram às pressas para o hospital, mas, infelizmente, ele foi declarado morto pouco depois de chegar lá. O legista determinou mais tarde que Curtis morreu de trauma contuso e sua morte foi considerada homicídio. Disgrace as a mother. She's a disgrace as a woman, a black woman within our communities. Because I can't understand how could you just take a life of a child. Após o início da investigação, Tim Mecca foi presa em 19 de junho e durante a investigação ela contou várias mentiras sobre o que havia acontecido, tentando encobrir a verdade da horrível situação. Descobriu-se que ela o havia agredido fisicamente, que levou à sua trágica morte. How this happened in juvenile court. I don't know how a judge could look at this defendant's background and give this child back without protective supervision. This judge failed this child. Quanto ao pai de Curtis, havia dúvidas sobre se ele sabia o que estava acontecendo. In the situation that we in, I told her plenty of times if I couldn't have him the way I wanted to, I should have let him stay in foster care because they loved him way more than she could ever. Tim Mecca enfrentou acusações graves, incluindo uma acusação de homicídio qualificado, uma acusação de agressão criminosa e uma acusação de colocar crianças em perigo. Em 11 de junho de 2024, ela se declarou culpada das acusações. I should have never got him back because I wasn't fit to be a mother. I knew that. I don't know how to be a mother. Em 22 de julho de 2024, ela foi condenada à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 31 a 35 anos. Today's sentencing is a moment of accountability. It is a recognition that our society will not tolerate violence against children. Os pais adotivos, que amaram e cuidaram de Curtis desde que ele era um bebê, ficaram devastados. Eles sentiram que o sistema falhou com eles e que Curtis ainda deveria estar vivo hoje. Há mulheres que realmente não nasceram para serem mães e, infelizmente, muitas só descobrem isso depois que se tornam mães, quando desempenham muito mal, como no caso da jovem Casey Brightwell, de 18 anos, de Louisville, que se meteu em sérios problemas com a lei. I need felonies on my records for something that I didn't do. I will get an attorney and I will get a good one, and that's what you don't understand. You're not gonna f my life up. No. Em 26 de fevereiro de 2017, Casey estava dentro de seu carro parado com um filho de 2 anos, algo normal para uma mãe, se não fosse pelo fato de estar embriagada. A polícia foi chamada ao local por pessoas próximas. Quando os policiais se aproximaram, em vez de cooperar, Casey decidiu dar uma de esperta e engatou a ré diretamente contra a viatura policial. Casey decidiu piorar muito a situação para si mesma ao empreender fuga do local e liderar uma perseguição pela polícia de alta velocidade, passando vários sinais vermelhos e desrespeitando diversas normas de trânsito. A perseguição durou cerca de 10 minutos antes de os policiais conseguirem alcançá-la. Finalmente, os policiais conseguiram cercar Casey e algemá-la a cerca de 2,4 quilômetros de onde a encontraram pela primeira vez. Ela foi levada de volta à delegacia, onde foi acusada de dirigir sob influência, fugir da polícia, colocar crianças em perigo e danificar a propriedade da polícia. Os policiais também encontraram o que parecia ser maconha em seu carro. Quando ela foi apresentada no tribunal e suas acusações foram lidas, observe como ela se torna argumentativa. That's my charges. That was not. Hold on, we're not done telling you your charges, and it's not going to help you to get. It's not going to help you to get real mouthy here. So we're going to tell you what your charges are. We're not asking if you, ma'am, listen to me, okay?
We're not asking if you agree with the charges. We're telling you what they are, and then we'll enter a plea of not guilty. Now listen to the charges quietly. Okay, operating a motor vehicle under the influence of alcohol or drugs, first offense, criminal mischief, second, clear evading police, first. Interromper um juiz enquanto as acusações estão sendo lidas nunca é uma boa ideia. Tudo que Casey tem a fazer é ficar quieta e se declarar inocente das acusações que acha injustas e deixar um advogado cuidar delas. Discutir com um juiz não fará suas acusações desaparecerem. Na verdade, pode lhe trazer um novo conjunto de acusações para lidar, como desacato ao tribunal. Casey, no entanto, não parece abalada por isso e continua discutindo com o juiz. Well, I'm going to tell you. We're going to read this real quick, okay? So, and I don't want you to comment. I'm reading this. This is the description of the police officer. That's why you're charged with those crimes. I'm going to enter a plea of not guilty. $5,000 bond is going to stay in place. No bail credit, danger to the community. Would the court consider work release since she does have a job? No, given she's facing multiple felonies and there was a child. Ma'am, I'm not you need getting to calm felonies on my down. records for something that I didn't do. I will get an attorney, and I will get a good one, and that's what you don't understand. You're not gonna f my life up. I'm so sick of this. I hate the government. She'll be in detox for a while, I think. Apesar de alegar que não estava bêbada, Casey se declarou culpada de dirigir sob influência e foi condenada a 180 dias de prisão e uma multa de $200. A seguir, uma adolescente cujo único erro mudou o curso de sua vida para sempre. Keandrea Cook. Em 2017, com apenas 18 anos, Keandrea Cook, residente no condado de Volusia, Flórida, envolveu-se em atividades criminosas usando o aplicativo de encontros Meet Me. Ela e seu namorado, Kendrick Bass, na época com 17 anos de idade, atraíam rapazes para locais isolados em South Daytona, prometendo encontros que terminavam em tentativas de roubo de carro. Em 22 de março, Keandrea marcou um encontro com Perry Naida, que chegou acompanhado do seu amigo Emmanuel Purcell, que foi junto para, sob promessa de vender maconha, Keandrea. Atraídos pela promessa de sexo casual e maconha, eles foram surpreendidos quando Kendrick, disfarçado e armado, invadiu o veículo e exigiu que Naida saísse. Quando Purcell tentou impedir, ocorreu uma discussão intensa, culminando com Kendrick atirando em Purcell, que, por sorte, sobreviveu, apesar dos ferimentos graves. 2 dias depois, o casal tentou um novo roubo, mas só foram capturados cerca de 10 meses mais tarde. Em abril de 2018, quando Keandrea foi presa, ela enfrentou acusações sérias, incluindo conspiração e roubo de carro com arma letal. Os advogados de Keandrea negociaram um acordo judicial que a livraria da prisão perpétua ao absolvê-la da acusação de conspiração e garantir que ela não passaria tanto tempo na prisão. Como parte do acordo, Keandrea aceitou não contestar as acusações restantes. Ouça as declarações finais dela diante do juiz James Foxman. I just want to say that I'm sorry to the victim's mom that her son had to get shot because I didn't even know he was going to get shot. My boyfriend and his friends kept threatening me to do this. I didn't even know what was going on until I was at the wrong place at the wrong time. I just want to say I asked for forgiveness for a second chance so I can get out and finish school. And I can put my mama proud because I want to be her first child to bring home high school diploma. And I just want to make my mama proud. That's it. Confiante no acordo, Keandrea não contestou suas acusações, com exceção da de conspiração, pelo qual foi absolvida. Durante seu depoimento, ela parecia esperar ser libertada imediatamente após o julgamento. No entanto, ela estava prestes a ser surpreendida pela decisão do juiz. A reação de sua mãe ao veredito diz muito sobre o impacto inesperado, com um tempo de prisão muito superior ao esperado. A couple of things going in your favor. One, you didn't hold a firearm during these episodes. The second is that the victim luckily survived. That being said, this was intentional. It was an orchestrated ambush.
pleads you guilty of all 3 charges, sentence you to 20 years in state prison. Embora Keandrea não tivesse realmente a intenção de tirar a vida de alguém, a próxima jovem fatal nesta lista tinha toda a intenção de causar dano a outra pessoa. Em 22 de janeiro de 2016, Shelby Isaac assassinou 3 pessoas: Eddie Tate, sua namorada Edwina e o filho não nascido de Edwina Thomas. As vítimas foram encontradas mortas a tiros dentro de um carro. 3 vidas perdidas por uma questão tão insignificante que você não vai acreditar. Shelby Isaac tinha apenas 18 anos quando cometeu esse terrível crime. Ela era conhecida como a Rainha da Beleza e estava envolvida no cenário local de concursos de beleza, o que tornou todo o incidente ainda mais surpreendente para todos que a conheciam. Shelby estava aparentemente envolvida em uma disputa sobre alguns cabelos que ela havia comprado de Eddie Tate, que administrava um negócio chamado compra e venda de apliques de cabelos, de onde Shelby havia comprado anteriormente. No entanto, desta vez, após comprar o produto, Shelby sentiu que não precisava mais do cabelo e queria devolvê-lo. Mas Eddie mencionou que ele tinha uma política de não reembolso, embora pudesse trocar os produtos. Sentindo-se injustiçada e irritada por um desacordo que ocorreu durante uma ligação, Shelby decidiu tomar a situação em suas próprias mãos. Ela pediu para Eddie encontrá-la, pegou uma arma e atirou nele, em sua namorada Edwina e no filho deles. Shelby usou o carro de sua amiga Victoria para encontrar o casal. Victoria veio a público e confessou que não tinha participação no crime. Ela era apenas a motorista de fuga. Levou cerca de 10 meses para Shelby ser formalmente presa. O caso foi a julgamento em abril de 2017 em Memphis, Tennessee. Shelby Isaac foi considerada culpada de 2 crimes de homicídio em 2º grau, um crime de homicídio culposo por imprudência pelo assassinato do filho não nascido e um crime de porte de arma de fogo durante a prática de um crime grave. Shelby mostrou pouca emoção durante os procedimentos, o que foi realmente chocante. Agora, as pessoas mostram todos os tipos de emoções durante a sentença, desde raiva até descontrole e às vezes remorso. No entanto, Shelby tinha um mecanismo de enfrentamento diferente. Assim que o juiz James Lemmy começa a ler a sentença, Shelby desmaia e começa a fazer birras. Count 1 of this verdict reads, we the jury find the defendant guilty of second-degree murder as included in count 1. Signed by the foreperson of the jury. Mr. Murphy, is that your verdict? Mr. Aldridge, is that your verdict? Ms. Foster, is that your verdict? Yes. And is that your verdict, ma'am? Is that your verdict, ma'am? Sir, is that your verdict? Ma'am, is that your verdict? Ma'am, is that your verdict? O juiz Lemmy simplesmente ignora todo o teatro encenado por Shelby e prossegue com a leitura. Ela foi condenada a 30 anos de prisão e não será elegível para liberdade condicional até 2040. Está curtindo nossas histórias sobre crimes e suas repercussões nos tribunais? Inscreva-se no Crime e Sentença e ative o sininho para não perder nenhum episódio.